Saudações a todos, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Estamos aqui para mais uma aula do NX-CAD, onde vamos trabalhar um pouco mais sobre montagens. Bom, então nas aulas anteriores nós vimos um basicão, assim, um resumo do que são montagens, abrimos uma montagem, trabalhamos um pouquinho na montagem e agora a gente vai dar sequência e nós vamos aprender a trabalhar com os mates. Tá? Aqui no NX é chamado de constraints. Tá? Mas é a mesma coisa, são os métodos de posicionamento dos componentes. Tá? Então, vou estar mandando para vocês um grupo de componentes para a gente estar trabalhando e é o mesmo que eu vou abrir agora. Com um detalhe, tá, pessoal? Tomem cuidado no momento em que vocês forem criar esse arquivo de montagem. Por quê? Vou explicar para vocês na prática. Eu vou criar um assembly aqui sem preocupação alguma, vou colocar aqui em milímetro, tá? E vou deixar o assembly, ok? E agora eu vou importar os componentes que eu vou mandar para vocês. Tá? Eu vou pegar aqui só 3 componentes. Tá? Ok? Vou colocar na origem, é isso aí mesmo. Prontinho. Eu fiz todos na mesma origem para ficar mais rápido. Tá? Vai ter um momento da nossa aula em que eu vou exibir apenas um componente como o objeto ativo, tá? Como a parte ativa, e depois eu vou voltar para o assembly. Tá? Aí o que vai acontecer? Agora eu estou no meu ambiente de assembly, tá? Estou na minha montagem, então aqui os 3 componentes. Tá? Então eu vou habilitar somente um, Make Displayed Part. Beleza, tudo certinho, estou aqui, eu consigo ver toda a construção desse objeto. Se eu voltar para cá, agora eu vou voltar para o meu assembly, botão direito, Displayed Parent, que é o pai, né? Assembly 2, ele vai dar uma mensagem. Ele vai dizer que ele não pode substituir a parte ativa, tá? A parte que está em trabalho. Aqui não tem nenhum erro, tá? O detalhe é o seguinte, quando a gente vem para cá, eu não consigo ver a estrutura daquele objeto que eu tinha selecionado. Quando, na verdade, esse recurso que eu utilizei agora, de ir até uma peça, né, transformar ele na parte visível, quando eu volto para cá, aqui eu consigo ver toda a estrutura dele, tá? Quando eu volto para o Assembly, eu também quero ver toda essa estrutura, mas nesse momento ele não está me permitindo fazer isso, tá? Porque o problema que eu tenho aqui, se a gente olhar com calma essa mensagem aqui, ó, ele está me dizendo que o pai e o objeto que eu estou abrindo, ele está trabalhando com uma parte com diferentes unidades. Então, ele não consegue fazer essa distinção, ele não consegue trabalhar dessa forma. Tá? Então, é esse o cuidado que eu tenho que tomar. Tudo bem, eu consigo fazer a montagem tranquilo, não tem problema nenhum. O arquivo vai ser salvo corretamente, mas esse tipo de recurso, se eu tiver que modificar uma peça aqui, eu não vou conseguir visualizar a estrutura dela direto na montagem. Tá? Então, como todos os componentes foram criados em polegada, eu tenho que criar o meu arquivo também em polegada. O meu arquivo de assembly também tem que ser em polegada. Tá? Então, eu vou dar um Close All Parts, não vou salvar. E aí, é esse o cuidado que vocês têm que ter quando eu abrir uma nova montagem. Tá? Criar uma nova montagem. Vou criar um New aqui. Vou trocar aqui a unidade para polegada e vou criar um assembly, tá? Vai ser aqui na pasta do exemplo 3, isso mesmo, vou dar o nome de montagem. Ok. Posso adicionar os componentes diretamente através dessa janela, tá? É a janela que a gente já conhece, mas eu vou cancelar para ele carregar o ambiente de modelamento aqui e a gente usar tanto os ícones aqui abaixo, a barrinha de assembly, ou então o menu Assembly. Aí eu tenho todos os recursos de Assembly nesse menu. Inclusive, em Components, eu posso adicionar os componentes. Tá? Aí ele vai abrir aqui a janela para adicionar o componente. Então, eu vou carregar aqueles meus componentes aqui, todos eles. Tá? Esses componentes, como eu disse para vocês, eu vou estar mandando para vocês também. Certo? E aqui eu posso simplesmente, pessoal, selecionar todos, como está na visualização aqui. Se eu der um OK, eu estou mantendo aqui o posicionamento pela origem, tá? Então eu vou dar um clique na tela para ele adicionar aqueles componentes, tá? Então olha só, se eu deixar como está agora, todo selecionado, e der um OK, o ponto que eu defini como origem, ele vai colocar todos os objetos agrupados como está aqui, certo? É uma forma rápida de colocar os componentes ali. Daí eu posso mover eles, separar eles para trabalhar depois, tá? Na aula anterior, a gente viu como adicionar um a um, né? Eu vou deixar selecionado assim. Poderia, ó, só para relembrar, eu posso selecionar um, ele vai me mostrar só aquele um. Eu vou dar um aplicar, ó, e aí eu dou um ponto. É essa coordenada que ele vai colocar o objeto. Eu vou dar esse ponto aqui. Mas, se eu selecionar esse objeto aí, esse primeiro. Se eu selecionar todos aqui, ó,
e dá um OK, ele vai pedir uma coordenada, só que ele vai colocar todos os objetos naquela coordenada, ó, todos eles agrupados ali. Tá? Isso é mais rápido para a gente colocar todos os componentes, porém, eles vêm todos amontoados, né? Mas aí a gente tem esse comando aqui, ó, que é o move component, e eu posso estar movendo esses componentes para fazer a separação. Então, vou pegar esse objeto aqui, vou especificar, ó, jogar ele para cá e um pouquinho para cima. Esse aqui também. Vamos jogar ele aqui para o lado. Esse aqui. Vou posicionar ele mais aqui para o lado. Essa bucha. Vou jogar ela aqui para frente. Essa peça aqui. Vou deslocar ela aqui para trás. Isso aqui. E aquele ali pode ficar naquela posição mesmo, tá? Beleza, então desmembramos aqui todos os nossos componentes. Se a gente vir aqui para o Assembly Navigator, a gente tem então todos os componentes, certo? Agora, por exemplo, ó, aquilo que eu estava mostrando para vocês quando a gente abriu com as unidades erradas, né? Os objetos desenhados em polegada e eu abri um arquivo novo de Assembly em milímetro. Agora todos estão na mesma unidade, certo? Se eu vir num desses objetos aqui, por exemplo, esse aqui, ó, botão direito, Make Displayed Part, ele vai exibir esse objeto, esse componente, e eu posso alterar aqui todos os recursos dele. Mas se eu vier aqui no Assembly, botão direito, Displayed Parent, ele volta para a montagem, ó, e deixa os outros, né, esmaecidos, né, eles estão semi-transparentes, e eu consigo trabalhar só nesse. E ele carrega aqui para dentro toda a estrutura, né, desse componente para a gente alterar. Tá? Para a gente voltar a trabalhar na montagem, eu venho aqui e Make Work Part. Prontinho. Estou de volta aqui na minha montagem certinho. Certo? Beleza, então, explicado aí essa questão desse recurso, que é bastante interessante a gente trabalhar nesse tipo de recurso. A gente quer alterar um componente, né, mas precisa visualizar o restante da montagem. Então, essa é uma forma bem bacana. Então, vamos lá. Eu vou começar posicionando esse pino aqui, tá? Esse eixo, aliás. Esse eixo eu vou colocar bem na origem aqui, para a gente montar todas as peças com base nele, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer um move. Vou mover esse componente, tá? Vou pegar aqui esse componente. Na orientação, eu vou dizer para ele aqui, ó, Move Handles Only, né? Só para mover a tríade. Então, eu vou pegar aqui esse centro, já está habilitado aqui o Snap Center. Vou pegar o centro aqui em cima. Agora eu desligo para mover o componente e eu vou dizer que essas coordenadas aqui ó, de x, y, z, todas são 0. Tá? Ok. Prontinho. Então, esse movimento que eu fiz do componente não é um mate, tá? Não é uma restrição. Ok? Eu só movi o componente. Ele está solto na área. Se eu usar o move de novo, eu coloco ele onde eu quiser. E quando a gente aplica os mates, né, as restrições, eles não se movem mais. Somente onde eu permitir. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou restringir, né, os movimentos desse objeto com esse aqui. Então, as restrições, nós temos esse comando aqui, ó, os mates no NX, né, nós temos esse comando aqui, que é o Assembly Constraints. Então, eu vou clicar nesse comando. Ele vai me abrir aqui o painel de Assembly Constraints. E a gente tem diversas opções aqui. Ó, tá? As mais usadas aqui, pessoal, é o Touch, Touch Align, Concentre, a distância, o fixo, temos aqui o center e por ângulo. Tá? Essas são as opções mais utilizadas. O bound, que é para soldar os objetos, né? O fit e também o paralelo e perpendicular são menos utilizados, mas obviamente você vai chegar numa montagem que vai ter uso para esses recursos aí. Tá? Vamos começar então pelo Touch Align. Algumas das opções aqui, quando a gente seleciona o tipo, ele exibe outras opções, como é o caso do Touch Align. Na orientação eu tenho aqui 4 opções. A primeira é para ele escolher, né, Prefer Touch, para ele escolher qual é a opção melhor de alinhamento. Depois eu tenho o Touch, que é por toque, por alinhamento e por um Center Axis, um eixo central, né? Ele pode estar pegando essa opção também. O que é esse Center Axis? Todo objeto cilíndrico que a gente cria, nós podemos criar dentro dele um eixo, tá? Mas nós precisamos criar esse eixo, tá, pessoal? Ele não cria sozinho, certo?
Inclusive, depois eu vou abrir esse modelo e vocês vão ver que todos esses center axes existem lá nos nossos modelos, tá? Na estrutura de modelamento dele. Então, é o seguinte, vocês podem ver que eu passei o mouse sobre o objeto e ele já mostrou aqui alguns center axes, né? E eu posso utilizar esses center axes para fazer o alinhamento, tá? Então, basta eu passar o mouse sobre o objeto, ó, que ele já vai mostrar o eixo de centro dele. Tá? Quando o objeto é muito pequeno, como é o caso desses anéis aqui de pressão, que são a espessura é bem fininha, eu preciso ampliar, porque quando eu passar o mouse aqui, ó, o eixo é bem pequenininho. Ó, se eu ficar distante, ó, eu quase nem vejo ele. Então, eu tenho que ampliar para ver esse center axis. Tá? Então, nesse caso, eu quero alinhar esse componente com esse aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, o center axis vai ser esse centro, tá? Com esse eixo de centro. Beleza, ele alinhou, mas não é nessa posição aí, é aqui embaixo, né? Então agora eu vou pegar aqui, eu posso dar um aplicar ou simplesmente trocar a opção aqui que ele já vai aplicar essa restrição, tá? Por exemplo, agora eu não vou clicar no aplicar, eu vou simplesmente trocar aqui, ó, para touch, certo? Ah, mas eu perdi aquele posicionamento? Não, não perdi não. Agora no touch eu vou colocar, toque, né? Então eu vou tocar essa face, eu vou tocar com essa aqui, ó. Pronto. Ó. Agora sim, eu vou dar um aplicar e vocês vão ver que os dois posicionamentos, ó, vou dar um cancelar aqui, os dois posicionamentos estão aqui, ó, constraints, e eu tenho o align pelo eixo de centro, né, e o toque também, certo? Então, é indiferente eu clicar no aplicar ou não. No momento em que você seleciona, ele já aplica. Qual é a diferença? Então, por que ele habilita o aplicar? Vamos aqui, vamos abrir de novo as restrições. É o seguinte, ó. Quando eu faço essas restrições, ele acende os dois botões aqui, aplicar e OK. Mas, virtualmente, né, ele já aplicou aquele recurso. Por que ele me habilita os botões? Para que eu tenha a opção também de cancelar, porque depois que eu clicar no aplicar, eu não consigo mais cancelar. Ou então, depois que eu selecionar uma outra opção, né, quando eu clicar no cancelar, ele desfaz todos os recursos que eu fiz sem antes clicar no aplicar. Certo? Então, é uma forma de dinâmica de trabalhar. É bem bacana essa opção aí. Tá? Bom, então alinhamos os dois componentes. Agora eu vou colocar esse outro componente aqui. Tá? Tem diversas formas, tá, pessoal? As duas formas mais comuns de utilizar aqui é o center axis e o touch. Tá? Eu vou usar o center axis porque eu quero ele alinhado bem, os eixos, né, bem no centro. Mas a outra opção eu vou usar um distance, só para que a gente use outros recursos e vocês saibam como funciona. Tá? Não que tem que ser o distance, tá? A gente tem os recursos e utiliza eles da melhor forma. Então, vou pegar aqui, ó, o center axis, vou selecionar aqui o eixo de centro desse componente e o eixo de centro desse componente. Prontinho. Ficou aqui em cima, beleza. Agora eu vou então pegar o distance, ó, vou trocar para distance. Perfeito. Então, o distance eu vou usar da seguinte forma. Vai ser a distância entre essa face e essa face. Agora, ele está me dizendo aqui ó, que a distância é de 6,125 polegadas. Eu vou colocar aqui 0,01. Para ficar uma distância ó, entre as duas faces aqui de 0,01 polegada. Então, vou colocar maior para a gente ver aqui, 0,05. Ele está ficando... Ah, porque a distância estava lá em cima, é isso aí mesmo. Deixa eu ver se ele aceita negativo, 0,5.05. Pronto. Aí, ó, tá? O valor positivo é porque esse componente estava para cima, tá? Então, o valor positivo ele vai ficar nessa direção, quando a gente posicionou pela distância, né? E o valor negativo ele vai distanciar um pouquinho mais. Então, a gente consegue ver agora ó, um vão aqui entre as duas peças. Então, vou colocar um aqui, para ficar bem próximo, tá? Beleza, então eu tenho uma distância mínima entre os componentes só para eles não ficarem se raspando, né? Aplico e agora eu vou colocar aqui, nesse item, eu vou colocar o anel de pressão, né? Que é esse aqui, ó. Esse maior aqui.